Então, como é que rola o curso? O curso vai rolar da seguinte forma. Tem umas coisas importantes que eu quero que vocês anotem, e tem outras que a gente vai grifar na lei, tá legal? E é assim que rola o meu curso sempre. E é assim que rola sempre o meu curso, tá bom? Então, olha para cá. A primeira coisa importante é o seguinte, tá? Essa lei, ela vai criminalizar, tá? Todo tipo de preconceito e discriminação, tá? Então, ela vai criminalizar todo tipo de discriminação e preconceito com relação à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Essa lei, ela vai criminalizar todo tipo de discriminação e preconceito. Discriminação e preconceito. Tá bem? Com relação à raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Tá? Então, vocês têm que estar sempre em mente com esses 5 elementos. Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Tá bom? Sempre com isso na cabeça. Tá? Beleza? Bem, então, olha só. Presta atenção. Agora, em 2023, presta atenção que isso aqui é novidade na lei. Tá certo? Então, isso entrou agora na lei, olha. Tá? 2023. Então, a lei, ela vai criminalizar a injúria racial. Tá? Então, presta atenção. Antes, não tinha essa questão da injúria. Tá? Não tinha na lei essa questão da injúria. Entrou este ano, tá? Então, vamos ficar de olho, vamos prestar atenção nessas novidades da lei, tá certo? Bora ficar de olho nessas novidades da lei, tá? E você vai perceber que é o seguinte, tá? E aí vem a pergunta, mas professor, a injúria racial antes não era crime? Era crime, só que não estava tipificado nesta lei, estava tipificado no Código Penal. Bem, mas aí vem a pergunta, mas professor, qual é então a diferença entre discriminação, preconceito, né? Discriminação, preconceito com relação à raça, tá? E vamos pensar só em raça, tá legal? Só para a gente tentar entender. Então, qual seria a diferença da discriminação e preconceito com relação à raça da injúria racial? Tá? Então, olha só. Quando você fala de injúria, tá? Quando você fala de injúria, você vai ofender aquela pessoa, né? Ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, tá? Daquela pessoa, tá? Então, quando você ofende uma raça, tá? Então, quando você ofende todos os negros, então, negro é raça, tá? Negro é raça. Quando você ofende uma pessoa com relação à sua cor, preto, preto é cor. Preto é cor. Tá certo? Raça, tá? Você vai ofender a todos que pertencem àquela raça, e cor, né? A todos que têm aquela cor, por exemplo, aquela cor de pele, né? Pode ser o negro, pode ser o amarelo, né? As pessoas às vezes ofendem os asiáticos porque eles têm uma tonalidade de cor amarela, tá certo? Agora, a injúria, aí vem um detalhe, a injúria vai ofender somente aquela pessoa. Então, por exemplo, alguém chama uma pessoa de macaco, alguém chama a pessoa de macaco. Né? Então, isso é o quê? Isso é uma injúria racial, tá? Está ofendendo o decoro daquela pessoa, injúria racial, tá bom? Tá? E uma coisa importante que eu quero que vocês anotem no caderno, vamos lá. A primeira anotação importante no caderno é o seguinte, coloca aí, tá? Pega o teu caderno, vamos fazer algumas anotações importantes, tá? O Lucas dá uma olhada no caderno dele para ver se as anotações que eu vou falar aqui já foram colocadas, tá bom? No caderno aí. Mas coloca aí, tá? O crime de racismo, a pena
é reclusão, tá? Crime de racismo, a pena é reclusão, tá certo? Reclusão. Presta atenção. Aquilo que nós combinamos previamente, tá? Existem 3 tipos de pena, presta atenção, existem 3 tipos de pena. A pena de reclusão, a pena de detenção e a pena de prisão simples, tá? Pena de prisão simples, tá certo? Tá? Então, as leis que nós vamos trabalhar, eu não vou falar de prisão simples, tá? Não, em nenhuma lei que nós vamos trabalhar aqui vai aparecer prisão simples, tá? A prisão simples é quando o crime é de menor potencial ofensivo, tá? Crime com menor potencial ofensivo, a pena é prisão simples. Então, nunca vai aparecer aqui para a gente, nunca. Vai aparecer para a gente 2 tipos de pena. A pena de reclusão, tá certo? E a pena de detenção, tá? E aí, nós combinamos o seguinte, caramba, professor, mas vai ser complicado decorar isso para a prova. Sim, vai ser complicado. Então, como é que a gente faz? Presta atenção. Toda vez que o crime for gravíssimo, a pena é reclusão, tá? Crime gravíssimo, a pena é reclusão. Toda vez que o crime for grave, a pena é detenção, tá certo? Então, vão aparecer esses 2 tipos de prisões, tá? Esses 2 tipos de pena. A pena de reclusão, quando o crime é gravíssimo, e a pena de detenção, quando o crime ele é grave, tá certo? Agora, aqui comigo, nas leis que nós estudamos, que nós vamos estudar, tá certo? Ainda aparece a multa, a pena administrativa, tá? Sabes aonde aparece a pena administrativa? Lá no ECA, que nós já estudamos. Então, no ECA, aparece a pena administrativa. Eu vou lembrar para você, por exemplo, tá? No ECA, tá legal? Só lembrando, no ECA, quando aparece a pena administrativa, professor, então vamos lá, eu vou lembrar você. Lá no ECA, eu comento o seguinte, tá? Imagina que uma professora, tá bem? Imagina que uma professora, sabendo que o seu aluno está sendo agredido fisicamente, tá certo? Ela não faz a denúncia, ela é obrigada a fazer a denúncia, tá certo? Então, o professor, o médico, que sabe que uma criança está sendo agredida fisicamente, ela é obrigado a denunciar ao conselho tutelar. E aí vem a pergunta, se essa professora ou se esse médico sabe que está ocorrendo essa agressão e não denuncia, tá? Qual é a sua penalidade? A penalidade é administrativa, tá? E vai pagar de 3 a 20 salários de referência. Tá legal? E aí aparece o quê? A pena administrativa. Tá legal? Então, comigo, preste atenção, com as leis especiais que nós vamos estudar, aparecem a pena de reclusão, a pena de detenção e a pena de multa, que é uma pena administrativa. Tá legal? Bem, com relação à pena de reclusão e detenção, a pessoa vai ser presa. Lembra dessa história? Vai ser presa. E aí, qual é a diferença? A diferença é que a reclusão é quando o crime é gravíssimo, tá? Então, toda vez que o crime é gravíssimo, a pena é reclusão. Toda vez que o crime é grave, a pena é detenção, tá? E das 2 penas, qual é a mais severa? A pena de reclusão. Por quê? Porque pode começar em regime fechado. Pode. Não estou dizendo que sempre se inicia em regime fechado. Pode começar em regime fechado e o local de cumprimento da pena, ele é mais rigoroso, tá? Então, dentre as 2 penas, detenção e reclusão, a pena de reclusão, ela é mais severa, tá? Então, a gente pode combinar da seguinte forma, presta atenção, tá? O crime de racismo, ele é gravíssimo, gravíssimo. Então, a pena vai ser sempre o quê? Reclusão. Tá bom? Tá legal? Ok? Certo, certo. A Lana, você achou aí? Página 37, Lana. Página 37, tá?
Ok, gente? Então, isso aqui, eu estou chamando a atenção de vocês de novo, porque isso aqui é novidade na lei, tá? Isso aqui é novidade na lei. Então, estou chamando a atenção dos senhores, tá? Ok? Então, a injúria racial, tá? A injúria racial passou a ser incluído dentro dessa lei, tá bom? Colocaste aí no teu caderno, né? Crime de racismo, pena de reclusão, tá bom? Agora, não vai dar para a gente ficar decorando todos esses tempos aqui, porque eles vão variar. Eu vou já mostrar para você. E aí não dá para ficar decorando todos, tá bem? Então vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Então presta atenção no que eu fiz aqui. Olha para cá. Eu separei os crimes. Tá? Pela pena. Pela pena. Tá bom? Tá? Então, eu separei os crimes de acordo com as penas. Então, você vai perceber que esses crimes aqui, todos têm a mesma pena. Reclusão, foi aquilo que nós já combinamos, de 1 a 3 anos. Tá? Reclusão, olha, todos esses crimes aqui, a pena é a mesma. Reclusão de 1 a 3 anos. Tá legal? Então, vamos lá, vamos lá. Peguem a lei aí, por favor. A gente vai grifar algumas coisas na lei, tá? Achou aí? Heloíse, página 37, achou aí? É 37 ainda, né, gente? Não sei se a gente já passou da página 37. Mas vamos lá, acharam aí? Tá ok aí? Vamos seguir. Então, olha só. Lá no artigo 5º, presta atenção para te grifar, tá? Tá, obrigado. 37 ainda. Então, olha só, lá no artigo 5º, presta atenção, lá no artigo 5º nós temos o seguinte, tá? Eu quero que você grife. Então, vamos lá. Recusar ou impedir acesso, negando-se a servir, grifa agora. Atender ou receber cliente, grifa a palavra. Atender ou receber cliente. Tá certo? Então, é alguém, tá? Eu tenho uma empresa, ok? Eu tenho um restaurante, e eu impeço a pessoa de entrar em função sempre, presta atenção, sempre, da raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Sempre em função disso, tá, gente? Sempre em função disso, tá? Então, se a pessoa nega atender ou receber aquele cliente, isso é o quê? Isso é um crime de racismo. Tá bom? Grifou aí, é o artigo 5º da lei, tá? É o artigo 5º da lei, tá bom? Vamos lá. Artigo 8º. Acompanhe aí, por favor. Impedir o acesso ou recusar, grife agora, atendimento em restaurantes e bares. Então, tá? Grifa, atendimento em restaurantes e bares. Então, eu tenho restaurante, tá? Aquela pessoa entrou, eu não vi, tá? Ela sentou-se à mesa e eu nego o atendimento em função dela, da raça, em função dela ser da raça negra, né? Procedência nacional, em função dele ser um árabe. Religião, em função deles serem da religião afro, né? Da religião afro-brasileira, né? Então, em função disso, eu nego servi-lo. Isso é crime. Isso é crime de racismo, tá? A pena, como nós já conversamos, sempre, reclusão sempre, de 1 a 3 anos. O que mais? Vamos lá, grifa lá, artigo 9º. Tá me entendendo, né? Vamos lá, artigo 9º. Impedir o acesso ou recusar, grifa agora. Atendimento em casas de diversão, clubes sociais abertos ao público, tá? Casa de diversão aberta ao público. Então, né, recusa-se o atendimento em casas de diversão ou clubes abertos ao público. Crime de racismo. Vamos lá, grifa aí. Artigo 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento, grifa agora, em salões de cabeleireiros e barbearia. Tá? Então, grifa. Salões de cabeleireiros e barbearia. Tá?
sempre em função de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, tá? 11, grifa aí. Impedir o acesso a entradas sociais a edifícios públicos ou residenciais, tá? Inclusive a escadas, né? Esse é o artigo 11, né? Então, lá no artigo 11, cadê aqui? Ele fala escadas também, né? Tá? Elevadores ou escadas de acesso, tá? Então, eu coloquei só elevadores, mas não esquece que tem também ou escadas de acesso, tá bom? Então, ou escadas de acesso. Então, aparece aqui, ó, tá? Entradas, né? Sociais e edifícios públicos ou residenciais, né? Elevadores ou entradas de acesso, tá? Existem alguns edifícios, né? Que existe, por exemplo, o elevador social e o elevador de serviço, né? O elevador social, os empregados, eles não podem, né? Em alguns prédios tem essas regras, né? Então, os empregados não podem entrar, ter acesso ao elevador social, né? Eles só podem ter acesso ao elevador de serviço, tá certo? Polêmico isso, né? Polêmico, tá? Mas entendeu aqui o artigo 11, né? Então, é a pessoa que vai impedir o acesso à entrada, né? Sociais e edifícios públicos ou residenciais, né? Elevadores ou escadas de acesso, tá bom? 12, grifa aí. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, grifa, como aviões, navios, ônibus, trens, metrô, tá? Transporte público. Cuidado na prova, tá? Que ele não fala em transporte privado. Ele só se refere aqui, tá? Ao transporte público, tá? Vou repetir, tá? Vou repetir. Sempre em função de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Tá bem? Tá? Entenderam, né? Então, aqui, resumo da ópera. Resumo da ópera. É sempre alguém que vai impedir uma pessoa, tá? De entrar no restaurante. A pessoa entrou de servir a pessoa no restaurante, barbearia, salão de beleza, clubes sociais, né, aberto ao público, né, impedir a pessoa de ter acesso às entradas sociais, né, em edifícios públicos ou residenciais, né, ter acesso a elevador, a escada, certo? Então, esse é o resumo da ópera, tá? E a penalidade é a mesma, reclusão de 1 a 3 anos. Tá legal? Tá? Então, vamos em frente. E aí vocês mandam o gabarito para mim, tá? Bora ver se vocês entenderam. Dá uma olhada aqui, nessa questão aqui. Dá uma olhada aqui. Cadê a galera? Tá aí todo mundo? Alana, que mais que tá aí? Cadê o Lucas? Vamos lá, Lucas. Dá uma olhada aqui, Lucas. E aí? Manda o gabarito dessa aqui. A Lei 7.616, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, dispõe que constitui discriminação ou preconceito punível. Letra A. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber a cliente ou comprador, em decorrência das vestes ousadas que utiliza. Isso aqui me lembrou aquela blogueira, né? Foi no supermercado. Lembra dessa história aí? A blogueira que foi no supermercado com aquele short, né? Horrível aqui. Né? Lembrou isso aí? E aí? Ela foi colocada para fora, né, do estabelecimento, né? Não foi isso? Ela foi colocada para fora do estabelecimento. E aí? Eu lembrei agora, né? E aí? Isso caracteriza crime de racismo? Hein? Caracteriza crime de racismo? Letra B.
Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social em decorrência da classe social do indivíduo. Letra C. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas em decorrência da orientação sexual do candidato. Letra D. Negar ou obstar emprego em empresa privada a pessoa portadora de necessidades especiais. Letra E. Obstar promoção funcional de servidor da administração pública em decorrência da raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Vamos lá. Então, ele quer saber aí, né? Lembra que a tua prova, ela é letra da lei, tá certo? Ela é a letra da lei. Então, ele quer saber aqui, dessas questões, qual estão elencadas na lei que vai caracterizar crime de racismo. Qual é, gente? Vamos lá. Cadê? O Lucas já mandou, a Lana já mandou. O que mais? Heloíse, a Diene. Vamos lá. Qual é desses aí que vai caracterizar o crime de racismo? Hein? Letra? Hein, gente? Crime de racismo. Tem vestes ousadas lá? Não tem, né? Não tem vestes ousadas. Isso não vai caracterizar racismo, né? E aí, naquele caso daquela moça, daquela blogueira, né, que eu falei, não é racismo, tá certo? Cadê? Classe, em decorrência da classe social do indivíduo, vai caracterizar racismo? A orientação sexual, né? Vai caracterizar racismo? Não, né? Então, aí a letra E. É letra E. Tá certo? Tá? A letra A. Recusar ou impedir o acesso ao estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Mas aí não tem nada a ver com as vestes ousadas. Tá certo? Tá errado. Sempre em razão de quê? Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Não é isso? A letra B. Impedir ou obstar qualquer meio, forma, casamento, convivência familiar social em decorrência da classe social do indivíduo? Não. Né? Impedir ou obstar por qualquer meio, forma, casamento, convivência familiar e social. Tá certo? Casamento, convivência familiar e social. Tá? Não é em decorrência da classe social. Não é em decorrência disso. Né? A letra C. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas em decorrência da orientação sexual. Isso não tem. Isso não vai caracterizar racismo. Né? A letra D, de dado, negar ou obstar emprego à empresa privada. Negar ou obstar emprego em empresa privada a pessoa portadora de necessidades especiais. Não, isso não vai caracterizar racismo. Tá bom? Tá legal? Bora ver outra questão aí?